igreja. Não é só dos pastores, nem dos líderes, mas é de cada irmão. Nós somos chamados para fazer discípulos. Amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por mais uma vez estarmos aqui na tua presença, para ouvir a tua palavra, para meditar, ó Pai, nas coisas do alto, Senhor, que são as palavras do Senhor que nos trazem esperança, que nos trazem vida eterna. Senhor, fala no nosso coração nessa noite, a nossa mente está aberta, o nosso coração está receptivo. Senhor, que cada pensamento que foge do que está acontecendo aqui na igreja, do que está se passando nesse culto, seja repreendido em nome de Jesus, e que nós possamos estar, ó Pai, ligados no que o Senhor tem para falar conosco, porque o Senhor é bom e a tua benignidade dura para sempre. Aleluia. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 1 Reis. Eu acho tão interessante o modo como o Senhor trabalha, que nosso Deus ele é perfeito em tudo que Ele faz. Na semana passada, nós meditamos nesse mesmo livro, com o pastor Wellington. Quem se lembra? Ele falou sobre o altar quebrado, né? Falou sobre Elias. E hoje nós vamos falar a continuação dessa história. Hoje nós vamos falar no capítulo 19 de 1 Reis, capítulo 19. Antes da gente ler o texto de hoje, nós vamos fazer uma breve recapitulação sobre a vida de Elias. Elias foi levantado pelo Senhor no momento que a nação de Israel estava vivendo um terrível caos. Acabe começara a reinar, e se não bastasse ele ser o pior rei, como está relatado no capítulo 16, o versículo 30, olha o que está escrito no capítulo 16, versículo 30. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. De todos que haviam sido tão terríveis, Acabe ainda foi o pior. E se não bastasse isso, ele ainda se casou com a pior mulher que ele poderia casar no mundo. Ele se casou com Jezabel, que era uma mulher idólatra, mandona e uma assassina. E nesse cenário de perversão e apostasia é que surge o profeta Elias, com uma mensagem direta. A primeira mensagem que Deus mandou ele entregar para Acabe foi que não ia chover naqueles próximos anos. E nesse período, Jezabel já estava mandando matar todos os profetas do Senhor. Estava havendo uma verdadeira matança dos profetas. E Elias surgiu com essa mensagem. Então, por ordem do Senhor, ele não ficou dando sopa para Jezabel achá-lo e mandar matá-lo também. O Senhor preparou para ele ficar escondido junto do ribeiro de Queirote, onde ele foi alimentado por corvos durante um tempo. E para esse povo que estava vivendo esse período tão terrível, surgiu Elias. E sabe qual era o significado do nome de Elias? Jeová é o meu Deus. Ou seja, era mesmo para trazer de volta o reconhecimento de que só o Senhor era Deus. Jezabel, ela adorava ao Deus Baal e trouxe a adoração a Baal para o povo israelita. E Elias surgiu nesse contexto. Depois ele foi para Serepta, tudo orientado pelo Senhor. Elias só fazia o que o Senhor mandava. Ele não tomava atitudes da cabeça dele, não. Ele foi para Serepta, conforme a palavra do Senhor ordenou para ele. E ali ele foi sustentado por uma viúva, que estava à beira da morte. Ela só tinha azeite e farinha para fazer o último bolo para ela e o filho dela comerem. E depois eles iam esperar a morte. E o Senhor ordenou que essa viúva alimentasse Elias. E eles viveram um milagre da multiplicação da farinha da panela e do azeite na botija.
E também o milagre da ressurreição do filho da viúva. Porque nesse intervalo teve uma hora que o filho da viúva morreu. E Elias orou e o Senhor operou esse milagre, que ele ressuscitou. E a viúva reconheceu que ele era verdadeiramente um homem de Deus. Porque o que ele falava, Deus estava cumprindo. Depois Deus ordenou que Elias se apresentasse diante de Acabe novamente. Para dizer que o Senhor faria chover sobre a terra, como está no capítulo 18, versículo 16 a 19. E então, Acabe perguntou para ele, como o pastor Wellington falou para nós semana passada, és tu o perturbador de Israel? Ele falou, eu não, mas você e a sua casa, que estão fazendo o que é mal perante os olhos do Senhor. E mandou reunir os profetas de Baal. Vamos então tirar a prova de quem que é o Deus verdadeiro. Se é o meu Deus ou se é Baal. O Deus que fizer descer o fogo do céu é o Deus que vai ser o Deus poderoso. E aí nós já sabemos o que aconteceu com a história. O Senhor fez cair o fogo do céu. Elias primeiro consertou o altar que nós meditamos domingo passado, e o Senhor fez cair o fogo do céu e consumiu aquele holocausto, consumiu aquela oferta, e o povo reconheceu que só o Senhor é Deus, glória a Deus. Elias tinha experimentado essa grande vitória do Senhor, e agora nós vamos ler o capítulo 19, que é onde nós vamos falar hoje, sobre cuidar da saúde emocional. Eu pedi à equipe de louvor e eles me atenderam com muita gratidão para cantar esse louvor, Não Pare de Lutar. Porque depois de uma grande vitória que nós desfrutamos do Senhor, o inimigo ele se levanta muito forte contra a nossa vida para nos paralisar e nos fazer desanimar. E foi o que aconteceu com Elias. Ele experimentou esse grande mover do Senhor, o Senhor mostrar para todo o povo que ele era Deus, fazer cair o fogo do céu. E aí, quando acabou isso tudo, no capítulo 19, nós vamos ler agora, capítulo 19, nós vamos ler os versículos de 1 a 18. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer: façam os deuses como lhe aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizestes a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, veio, se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E disse: basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou e disse: levanta e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. E com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e disse: que fazes aí, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derribaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai, põe-te nesse monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e o grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolvendo o seu rosto no manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e disse: que fazes aí, Elias? Ele respondeu:
tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe o Senhor, vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge a Israel, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, o Girás, rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú matará, e quem escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Glória a Deus. Elias, que já tinha desfrutado do cuidado do Senhor, em toda a trajetória da vida dele, depois desse grande avivamento que ele viveu, ele ficou com medo. Ele tinha experimentado uma grande vitória e depois ficou amedrontado com uma simples ameaça de Jezabel. O que será que aconteceu com Elias? Que era tão confiante, e durante o período em que os profetas de Baal estavam ali clamando, ele até zombava da cara deles. Ele falava, grita mais alto, talvez ele não está ouvindo. Gente, talvez ele está viajando, talvez ele foi passear, talvez ele está ocupado e não está respondendo vocês. Ele não teve medo, porque ele tinha certeza que o Senhor ia manifestar o teu poder. E para onde foi essa confiança diante da ameaça de Jezabel? Será que ele achou que o mesmo Deus que fez descer fogo do céu não tinha poder para livrá-lo daquela terrível mulher? Parece absurdo, mas isso também acontece conosco. Você já experimentou um agir poderoso de Deus na sua vida? Já experimentou viver milagres de Deus? Já viveu a provisão de Deus na sua vida, e nós temos vivido a provisão de Deus na nossa vida. E se parar para pensar, você vai lembrar de grandes feitos que o Senhor já fez na sua vida, na vida da sua família, na vida da nossa igreja. Por isso precisamos trazer à memória somente aquilo que nos traz esperança, para a gente não ficar cheio de medo e de dúvida. Aqui nessa passagem nós vemos claramente que Elias ele estava com sinais de adoecimento emocional. Tudo indica que ele estava com uma depressão, porque ele foi para o deserto, deitou debaixo de um zimbro e ficou pedindo a morte para ele. Quem era Elias? Um grande profeta que experimentou o mover do Senhor, e depois disso ele ficou ali, sem esperança, pedindo, deitado lá no meio do deserto, debaixo de um zimbro, pedindo a morte para ele. E aí, quem já imaginou essa cena? Sair andando, de repente, deitado, nada, e pedir a morte. E depressão, irmãos, não é frescura. Depressão é uma doença e precisa de tratamento. E o primeiro sinal da depressão é o desânimo, que se abate sobre nós. E a pessoa, quando ela está doente, não adianta você virar para ela, uma pessoa doente, depressiva, fala, levanta, fulano, você só quer dormir? Levanta, fulano, vamos. Você também não quer fazer nada. Você já desistiu, porque ela não vai reagir, porque ela está doente. E ela precisa de se tratar. Elias ali foi tratado pelo anjo do Senhor, que chamou ele, levanta, Elias, come. O que ele fez? Levantou, comeu e fez o quê de novo? Voltou a dormir. Ou seja, precisa de tratamento. A pessoa não consegue melhorar sozinha. Ele estava doente emocionalmente. Talvez porque a batalha do dia anterior tinha sido muito grande. E o medo da maldade de Jezabel era pior, era aterrorizante para ele. E ele estava totalmente distante, nesse momento ele estava totalmente distante de quem ele era em Deus, um profeta do Senhor, levantado por Deus, e que tinha operado tantas maravilhas, que Deus tinha operado tantas maravilhas através da vida dele.
E isso também acontece conosco, irmãos. Principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, tão difícil, um tempo que nós nunca vivemos na história, essa pandemia que chegou, e nós estamos atravessando esse momento tão desafiador para todo mundo, que ninguém está sabendo direito lidar com isso. Cada dia é uma notícia nova, é uma pesquisa nova, e é um momento difícil que nós estamos atravessando, e isso pode acontecer conosco. E a Bíblia, ela nos mostra exemplos de homens de Deus que estavam sofrendo e passando por isso também. Estavam vulneráveis e depressivos. E tem tantos exemplos também de heróis da fé. E até o próprio Jesus, quando Lázaro morreu, e ele sabia que ele havia de ressuscitar, mas quando ele chegou lá e viu Marta e Maria, o que ele fez? Chorou, ele chorou, ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro, mas ele chorou, porque naquela hora ele estava na nossa pele, era o Deus encarnado, sentindo tudo que nós sentimos. Então, na Bíblia está tudo. Deus deixou todas as falhas registradas na Bíblia para a gente saber que todos nós somos feitos do mesmo material. E que se não dependermos de Deus, nós seremos arruinados pelas nossas emoções, pela nossa própria cabeça, por aquilo que a gente pensa e pelo nosso próprio orgulho. O adoecimento emocional traz distorções para a nossa identidade. Quais são as principais causas? Primeiro, nós vamos falar da pandemia. O mundo inteiro adoeceu. Espalhou a doença nos 4 cantos do mundo com muita rapidez. E não é só o vírus, irmãos, que está matando, não. Está tendo muita fragilidade nos relacionamentos. Muitos relacionamentos adoeceram por brigas políticas, amizades foram desfeitas, igrejas se racharam e nós estamos vivendo um verdadeiro caos social. Muitas más notícias, muitas mortes. Hoje de manhã nós falamos aqui sobre isso também. São 4 milhões de mortes no mundo inteiro e 532 mil mortes no Brasil. Isso é um número avassalador. E essa doença veio para nos nivelar. Nós falamos sobre isso aqui também hoje. O que a gente pode refletir sobre a pandemia? Que veio nos nivelar. Perante essa doença, todo mundo, rico, pobre, crente, não crente, novo, velho, homem, mulher, está todo mundo no mesmo nível. Porque estamos vulneráveis. E essas más notícias, elas nos afetam. E não tem como assistir, irmãos, tantas más notícias e permanecermos apáticos. Nós acompanhamos perplexos, até uns dias atrás, a caçada a um criminoso acusado de cometer crimes terríveis, que fez a polícia de boba durante muitos dias de fuga, e foi uma caçada assim, que surpreendeu todo mundo. E não tem como a gente ver essa notícia e continuar do mesmo jeito. A gente é impactado de uma forma ou de outra. Já tinha muitas más notícias. E chegou a pandemia, essas notícias agravaram, aumentaram grandemente o número. Nós vemos notícias de muita morte, é falta de profissional, é falta de oxigênio, é falta de leito em UTI. Então, só agravaram as notícias. E nós vemos também que as profecias estão se cumprindo. Tudo isso é o cumprimento das profecias e a volta do Senhor está próxima, mas os homens continuam vendo isso e não se arrependem, continuam cometendo maldades, não dão ouvido à palavra. E nós temos que lidar com o medo do vírus, com o luto. E, se a gente perder alguém, lidar com o luto e com o vírus também. E nós precisamos também proteger as nossas crianças que estão sem aula direito, porque as aulas voltaram, algumas voltaram remoto, semana sim, semana não, outras nem voltaram ainda, continuam só remoto. E a gente tem que lidar com isso. As crianças que estão aí ansiosas, também elas estão frustradas e elas estão agitadas, porque elas também nunca passaram por pandemia, elas também não sabem lidar. Se nós, adultos, estamos passando tanta dificuldade, imagina as crianças. Elas não têm maturidade para isso. E nós temos que equilibrar tudo isso.
E algumas coisas estão nos abalando quando era para nos curar. A pandemia e o isolamento trouxe para nós um tempo. Agora já está quase assim, a maioria das coisas voltando à normalidade, alguns setores já estão voltando, mas no início parou muita coisa. E a gente teve que ficar em casa. E alguns relacionamentos entre marido e esposa e filhos ficaram muito tumultuados nessa pandemia. Porque a nossa casa, que era para ser um lugar de paz, de acolhimento, virou um campo de guerra. Muitas pessoas se separaram. Nos países que passaram por isso primeiro, foi assim, avassalador o número de divórcio. Então, o que era para nos curar, acabou nos adoecendo. E nós estamos fragmentados e recuando, e às vezes vulneráveis psicologicamente. Também tem o fator físico, irmãos, porque o Covid não é só o Covid, tem a sequela do Covid. Muitas pessoas ficaram com sequela, problemas cardíacos, problemas de coagulação, tem pessoas que ainda não voltaram o paladar e o olfato. Então, são muitas sequelas para a gente lidar com isso, e a gente não sabe direito o que vai acontecer. E as outras doenças também continuam matando. Todo dia, não é só o Covid que mata, as outras doenças também continuam matando. Os novos diagnósticos estão sendo feitos a cada dia. E tudo isso na nossa mente somatiza e sai do nosso corpo através de doenças psicossomáticas, que são doenças que não são do corpo. Elas são geradas na mente e refletem no corpo. Aí, diante desse caos todo, desse panorama, vêm os questionamentos, às vezes. Porque nós tiramos os olhos de Deus, igual Elias fez. Ele tirou os olhos de Deus e colocou os olhos na maldade de Jezabel e no perigo iminente que ele estava vivendo. Se nós olharmos para as circunstâncias, irmãos, nós seremos abalados. A nossa fé não vai resistir. Aí, às vezes, a gente se pergunta, mas por que está acontecendo isso tudo? Por que Deus está permitindo isso tudo? Qual que é o propósito disso? Por que tanta maldade? E a gente se questiona. E Satanás, irmãos, ele não vai perder a oportunidade de nos atacar na nossa mente para enfraquecer a nossa fé e nos afastar da única fonte de esperança que nós temos, que é o Senhor Jesus. E o diabo, ele mente. E ele usa argumentos, bons argumentos, para nos convencer disso, de que Deus não está nem aí para nós, que nós estamos aí à deriva, e isso também gera em nós um adoecimento emocional. O que causa também as causas desse adoecimento é a gente hiperdimensionar os nossos problemas. A gente só vê as coisas ruins. Nós não somos gratos por tantas dádivas que o Senhor nos concede todos os dias. E a gente só vê as coisas ruins e não vê nada para agradecer. Nós fazemos como Elias, que ele não conseguia ver a bênção, a virtude e o poder de Deus que já tinha fluído na vida dele. Ele só via aquela rainha perversa no trono e que estava querendo tirar a vida dele. Não vemos o Deus que tem nos livrado. Todos os dias o Senhor tem nos livrado, irmãos. Nós estamos aqui, nós estamos guardados. O Senhor tem nos dado resiliência. Nós só vemos esse vírus cruel matando pessoas. Vemos esse colapso na área da saúde, que já era colapsada. A saúde nunca foi boa. Mas agora, com a pandemia, isso agravou em uma escala gigantesca. E a gente só vê isso, e muitos conflitos ideológicos e políticos. Mas nós temos que lembrar, irmãos, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. O sangue de Jesus, ele está disponível para perdoar os nossos pecados. Todo dia nós temos livramento, nós temos comida, nós temos um teto para voltar. Muitas pessoas perderam tudo, irmãos. Elas não têm o que comer. E nós temos pequenos favores que Deus nos faz todos os dias. De ter um chuveiro quente na nossa casa para tomar um banho nesse frio. Termos os nossos agasalhos, nossa roupa quentinha para nos aquecer. Ter todo dia comida para a gente comer. Ter uma casa para a gente voltar todo dia. Isso é uma bênção. Muitas pessoas não têm, nós temos que reconhecer.
Nós não podemos esquecer disso. O sangue de Jesus está disponível para perdoar pecados todos os dias. E quando nós estamos adoecidos emocionalmente, só vemos o lado ruim das coisas. Um outro fator é a gente saber o que a gente precisa fazer, mas não ter ânimo nem força para fazer. A gente sabe que tem a casa para limpar, a gente sabe que tem a roupa para lavar, a gente sabe que tem a Bíblia para a gente ler, mas a gente não faz porque a gente está desanimado, não quer fazer. Outro fator é buscar o isolamento, não querer ver gente. Nesse tempo, a gente não pode ficar vendo gente, pessoalmente, mas a gente tem uma ferramenta na nossa mão que quase todo mundo tem. Seu celular. Você pode ligar, você pode fazer uma chamada de vídeo, você pode estar em contato com as pessoas, mesmo não sendo presencial. E nós fomos criados, irmãos, para viver em sociedade, em grupo. Nós não fomos chamados para viver em isolamento. Por isso que isso tem trazido a nós tanto questionamento, tanta angústia, porque nós não fomos feitos para ficar isolados. E isso também afeta a nossa identidade e a nossa fé. E aí nós ficamos amargos, pessimistas, desanimados, desesperançosos e amedrontados, porque nós não fomos criados para viver dessa forma. Mas, irmãos, vamos ajustar o nosso coração e reconhecer a nossa identidade em Deus? Porque se eu sou de Deus e Deus está comigo, aonde eu vou, a luz também tem que chegar. Aonde eu vou, os problemas podem ser resolvidos, porque aonde eu vou, Jesus vai comigo. Eu não vou sozinho. Nós vamos em nome do Senhor. Temos que reconhecer isso. Mas nós estamos, como Elias, amedrontados, contaminados pelo medo e pela ameaça. E quando Deus perguntou para Elias o que ele estava fazendo ali, ele falou que ele estava sozinho, porque todos os outros tinham sido mortos e só ele restou. E Deus falou para ele que ele não estava sozinho. Ainda tinha 7.000 outros joelhos que não tinham se dobrado a Baal e nem tinham beijado. Quem nós somos, irmãos? Quem você é? Você é quem Deus diz que você é. Você não é o que a pandemia diz que você é. Você não é o que a situação financeira que você está vivendo diz que você é. Você não é o que as crises que você vive dizem que você é. Nem o que o desemprego diz que você é. Você é o que Deus diz que você é. E só Deus pode fazer na sua vida e através da sua vida, porque você é filho de Deus. Nós somos filhos, somos herdeiros com Cristo. E nós temos o Espírito de Deus. E é o Espírito de Deus que habita em nós, que nos habilita para atravessarmos o que temos que atravessar. Porque todas as lutas que chegarem até nós, e nós tivermos que atravessar, o Espírito de Deus vai nos capacitar para a gente atravessar. Confiando no nosso Deus, nós não seremos abalados. Se os nossos olhos estiverem em Deus. Porque se por um minuto a gente tirar os olhos de Deus e olhar a circunstância, nós vamos naufragar. Mas nós temos um Deus que é poderoso, que criou todas as coisas e sustenta todas as coisas pela sua palavra. Então nós não podemos tirar os nossos olhos dele e reconhecer a soberania de Deus. Tudo ao meu redor pode estar contrário ao que eu penso, ao que eu acredito. Mas se eu estiver com meus olhos fixos no Senhor Jesus, eu não vou ser abalado. Por mais que a situação esteja difícil, que a circunstância esteja difícil, olhando para Jesus, nós não seremos abalados. Porque Ele está no controle de todas as coisas. E Deus perguntou para Elias e ele falou então, né? Estava sozinho. E aí nós vamos aprender agora as soluções que nós temos para a gente não naufragar nesse adoecimento emocional. Primeira solução é descansar. Descansar, no sentido literal da palavra. Às vezes a gente quer desistir porque a gente está cansado. Estou cansado, vou desistir, não quero mais, porque eu já cansei. Então, é descansar. Não desista, descanse, ore.
Ninguém tem defesa, irmãos, contra a oração. Qualquer situação difícil que você estiver passando, não tem defesa contra o joelho dobrado. Porque o Senhor age mesmo. O que eu não tenho poder de ir lá e mudar a mente da pessoa, isso é o papel do Espírito Santo, de convencer. Mas o meu papel de orar, interceder, ninguém tem defesa contra isso. E tudo que tiver nos afligido, nós podemos vencer através da oração. Nós precisamos descansar, ler um livro, ler a Bíblia principalmente, que é o nosso alimento principal. Nós precisamos ler todos os dias. Ouvir um louvor que enche a nossa alma de esperança. Não esgotar com conversas desnecessárias, discussões que não levam a nada, que só faz a gente perder tempo, e não vai acrescentar em nada. Descansar. Não ficar só na internet, não, irmãos. Perdendo tempo lendo coisas que às vezes não vão trazer crescimento nenhum. Você perde um tempão ali à toa, vendo bobagem, sendo que você podia estar investindo esse tempo em ler a palavra do Senhor, em conhecer mais de Deus. Ore pela sua família, pelos seus vizinhos que estão morrendo e indo para o inferno. Hoje de manhã nós falamos sobre isso, sobre qual tempo que a gente tem investido em orar pelos perdidos, pelas pessoas que estão todos os dias morrendo e indo para o inferno. Interceder, porque na nossa família, na nossa vizinhança, tem pessoas que estão todos os dias morrendo, sem salvação. Motivos de oração não falta. Não é por falta de motivos de oração que a gente vai deixar de orar. Porque nós temos muitos motivos de oração. Se não for para nós, pelas pessoas que estão à nossa volta. Tem muitos motivos. Muitos motivos mesmo. E a gente não pode perder tempo. Invista suas palavras em oração e não perca tempo com discussões. Toma um banho bem gostoso. Coloca um louvor para você meditar, para você relaxar. Porque são essas coisas simples, irmãos, que diminuem o estresse e colocam o nosso emocional de volta no lugar. Contemple a natureza. Eu amo fazer isso, contemplar a natureza. Observar o céu, observar a lua, observar o pôr do sol maravilhoso. Que diante dessa pandemia, nenhum dia o sol deixou de se pôr. E você tem essa oportunidade de contemplar e agradecer ao Senhor e louvar por tudo que Ele criou. Porque os céus declaram a glória de Deus. Aleluia. Segundo, nós podemos e precisamos, isso aqui é necessidade, cuidar da nossa saúde física. Cuidar de você. Cuidar da alimentação. Fugir do sedentarismo. Porque quando a gente não tirar um tempo para cuidar da nossa saúde, irmão, sabe de que nós vamos cuidar? Da doença. Aí da doença você vai arrumar um tempo. Porque você vai ter que consultar, você vai ter que ficar internado e o tempo vai surgir. Então não espere isso. Cuide de você, da sua saúde, para que você não precise cuidar da sua doença. Fale. O terceiro é falar. Falar daquilo que te incomoda, daquilo que te adoece. Coloca para fora. Às vezes uma coisa que te machuca, que as pessoas falam com você, e você não fala, você guarda. Fale. Olha, essa conversa não está saudável, não está me fazendo bem. Não quero falar sobre esse assunto. Eu tenho um sobrinho que desde pequenininho ele sempre fazia isso. Que a gente começava com uma conversa que ele não gostava, ele aqui, ó, não quero falar sobre isso. 5, 6 aninhos. E tinha já essa sabedoria que às vezes nós não temos. Nós deixamos as pessoas falarem e fazerem conosco coisas que vão enchendo. Aí quando chega a transbordar e você fala, rasgado, perde a bênção. Porque você, quando extrapola, você fala aquilo que você não gostaria de falar. Mas você fala, porque você está nervoso. Então não deixe chegar nesse nível. Fale enquanto começa, para não precisar de transbordar. Procure também seus pastores, líderes, pessoas de confiança para te dar bons conselhos, para você falar e ficar leve. Então, as 3 soluções são descansar, cuidar da saúde física e falar do que está te incomodando. Para a gente refletir agora, 3 sinais evidentes de adoecimento
emocional, que é para a gente observar se a gente está com algum desses sinais. Se tiver com algum desses sinais, está acendendo uma luzinha aí no seu alerta, e você fica de olho e cuida, para não deixar evoluir. Primeiro sinal é se você estiver dormindo mal. E o dormindo mal aqui pode ser a insônia ou só querer dormir, e um sono que não te descansa. Você dorme, mas parece que você não descansou, porque você não dormiu. E no sono, durante o ciclo do sono, nós produzimos muitos hormônios que são essenciais para o nosso bem-estar. Então, se você está com um sono ruim, fica alerta. O segundo sinal é a irritação. Irritação constante. Você não consegue lidar com pequenas coisas. Tudo te irrita demais, extremamente. Qualquer atitude está demais. Você não está suportando nada. Nem com seus filhos, com seus familiares, seus colegas de trabalho, você está com a tolerância zero. Essa irritação constante. E o terceiro é a falha de memória. Às vezes você esquece coisas óbvias e que fazem parte da sua rotina. Por exemplo, esquecer o nome das pessoas. Uma pessoa que você tem costume de estar sempre com ela, você esquece o nome. Ou você tinha um compromisso, você esquece de fazer. Esse tipo de falha de memória. São 3 sinais que, se você estiver com eles, você está em perigo. E se você não cuidar, não buscar ajuda espiritual, e não organizar a sua vida e descansar, conversar com pessoas de confiança, isso vai destruir a sua identidade. E você será controlado pela dor, pelo medo e por esse descontrole emocional. E não pelo Espírito Santo, que nós devemos ser controlados pelo Espírito Santo. Nosso corpo é importante, nós temos que cuidar dele, porque ele não pertence a nós. O nosso corpo é do Senhor Jesus, pertence ao Senhor Jesus. Elias, ali naquela caverna, ele já tinha o discurso todo pronto para Deus. E ele caminhou 40 dias e 40 noites com o pão do céu que o anjo preparou para ele. E nós não precisamos de muito, irmãos, nós só precisamos daquilo que o Senhor tem para nós. Nós precisamos do pão do céu. Tem alimentos que nós só achamos em Jesus. E aí nós poderemos caminhar. Nós não sabemos ainda quanto tempo vai durar essa pandemia. Não tem uma perspectiva de quando vai acabar. Mas se a gente alimentar a nossa alma com a palavra de Deus, nós vamos atravessar até o fim. Nós não vamos parar. Nós não sabemos o que teremos que enfrentar. Tantos efeitos colaterais, emocionais, financeiros, econômicos, psicológicos. Mas nós sabemos que, se alimentarmos em Deus, nós vamos chegar no nosso destino. E esse destino, que para Elias era a caverna, Deus se mostra para ele. E como aqui na palavra falou, não foi no vento, não foi no terremoto, não foi no fogo, mas foi no cicio tranquilo e suave. Aí o Senhor pergunta para ele pela segunda vez: o que tu fazes aí, Elias? E ele respondeu de novo. O que ele falou com o Senhor? 19, versículo 19, 14. Ele falou assim, ó: tenho sido de extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só. E procuram tirar minha vida. E o Senhor responde para ele: vai, Elias, volta. O Senhor nem deu ideia para ele. Que ele estava assim, lamuriando: só fiquei eu, não tem mais ninguém. O Senhor falou: olha, vai e volta para o seu caminho, ao deserto, vai ungir Azrael, o rei da Síria, Jeú, o rei de Israel, Eliseu, seu sucessor, que vai ficar como profeta no seu lugar. E ainda tem mais 7.000 que não se prostraram diante de Baal. E é isso que acontece, irmãos, quando nós comemos essa comida do céu. Nós temos ânimo e fôlego para caminhar. Nós atravessamos, nós vencemos e nós vamos cumprir tudo que o Senhor ainda tem para cumprir através da nossa vida. E a restauração da nossa identidade acontece quando achamos o nosso destino em Deus e vamos viver o que Ele tem para nós. Amém? Não vamos tirar os nossos olhos do Senhor. Vamos continuar com os nossos olhos firmes no Senhor. E Ele tem grandes coisas para fazer na nossa vida. Vamos nos colocar de pé. Vamos orar.
agradecendo ao Senhor pela palavra dele, pedindo ao Espírito Santo que nos ajude a conduzir a nossa vida de acordo com a palavra do Senhor e que nós não tiremos os nossos olhos do Senhor para que nós não possamos ficar doentes, porque nós precisamos estar saudáveis para realizar tudo que o Senhor tem na nossa vida. Senhor Jesus, eu te agradeço, meu Pai, pela tua palavra tão preciosa, Senhor. Ó Pai, diante de circunstâncias tão terríveis e adversas que nós temos vivido, Pai, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. Espírito Santo, não nos deixe tirar os olhos do Senhor, para que olhemos para as circunstâncias, ó Pai, para que olhemos as dificuldades que estamos atravessando, Pai. Mas nós queremos olhar somente para Ti, que é o autor e consumador da nossa fé. Nos dê sabedoria, Senhor, nos dê força, nos dê graça para continuarmos, ó Pai, caminhando e avançando cada vez mais na Tua presença e cumprindo, ó Pai, o Teu chamado, cumprindo, ó Deus, o destino que o Senhor preparou para nós, ó Pai. Nos ajuda a romper, a vencer, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos.